Oi, este é mais um vídeo da série Turismo Rural Memórias Femininas. Hoje a gente vai falar com a Terezinha Busanello Freire, que é da Emater, lá do Paraná, que tem todo um envolvimento com o turismo rural na agricultura familiar. E como a memória é dela, eu vou pedir para ela se apresentar e para ela contar um pouco desta memória do turismo rural do Paraná. Terezinha, obrigada por participar do projeto. Oi, Andréia, boa tarde. Obrigada a você pelo convite, por proporcionar ao Paraná um pouquinho dessa fala e também ao Instituto Emater, agora IDR Paraná, né, que a gente juntou aí, então mudou um pouco o nome, mas a essência é a mesma. E é um prazer muito grande, né, estar aqui conversando com você e já parabenizá-la por essa iniciativa do Memórias Femininas, que achei um projeto fantástico e muito enriquecedor do ponto de vista de juntar o que se tem de turismo rural e de todas essas experiências pelo Brasil afora, né? Então, acho que está de parabéns por essa iniciativa, é um trabalho grandioso aí e me sinto honrada de estar fazendo parte disso com você aqui, né? Bom, mas enfim, né? Meu nome é Terezinha Busanello Freire, eu sou economista doméstico e trabalho no Instituto Emater desde 2013, né? Instituto IDR e até vou pedir permissão aqui porque eventualmente eu vou me esquecer de falar que eu sou agora do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR Paraná, e vou falar que sou da Emater. Mas é o mesmo, é a mesma instituição, só que agora de um formato diferente, né? Eu trabalho com turismo rural, hoje coordeno o trabalho no estado de turismo rural e a minha trajetória com o turismo rural ela começou há aproximadamente uns 10 anos atrás. Então eu sempre trabalhei, me formei em 94 e sempre trabalhei na extensão rural, né? Só que trabalhei na Coagru, uma cooperativa em Ubiratã, que coordenei um projeto chamado Cooper Mulher, que a ideia era trabalhar a qualidade de vida e a geração de renda para as mulheres esposas de associados da cooperativa. Então, o nosso Cooper Mulher foi um projeto muito bacana, que rendeu grandes frutos, e então foi uma iniciação muito bacana nesse trabalho com as mulheres. Mas ainda não tinha o aspecto do turismo rural, mas sempre foi na extensão rural, depois passei no Senar, né, por algum tempo, até chegar na Emater. Em 2007, o meu trabalho não era específico de turismo rural e a gente não tinha muito essa proposta do turismo rural consolidada dentro da nossa instituição. E eu cheguei em Catanduvas, no oeste do Paraná, meu primeiro trabalho com a Emater, e aqui acho que o que nós estamos falando, né, André, é o que você já gravou com outros empreendedores de turismo rural, né? Aqui a gente está fazendo talvez um recorte de um outro jeito do turismo rural, que é via a extensão rural, né, via o governo do estado, né, uma instituição. Então, é uma profissional de extensão rural trabalhando com turismo rural, né, um pouco diferente das empreendedoras, né, que têm feito as suas participações, né, nesse projeto muito bacana de experiência, né, no turismo rural. É um outro olhar, né, do turismo, né, uma outra questão. Mas é que no conjunto, né, É isso que eu ele ia falar, está o conjunto ele faz a diferença. totalmente linkado, né? Então, acho que é isso mesmo, e eu vou aqui hoje até relacionar muitos empreendedores, e eu até quero justamente pedir para você essa liberdade de, embora o nosso trabalho de turismo rural ele não seja específico com mulheres, né? Não tem, né, essa distinção, mas assim, vou evidenciar muito aqui na minha fala essa questão da participação das mulheres. É um projeto que a própria Emater tem vários projetos, outros projetos que não só de turismo, mas que evidencia muito essa questão da importância e da participação da mulher. Então, eu vou estar discorrendo muito aqui da minha fala com a participação feminina aí ao longo dessa trajetória, né, do turismo rural. Então, o turismo rural, ele nasceu em mim lá em Catanduvas, e não era esse o projeto que eu assumi na área social, com uma série de outros projetos que a Emater já desenvolvia, e a gente tentava trabalhar com agroindústria lá. E a agroindústria, assim, a gente legalizar os produtos para que as mulheres pudessem ter uma alternativa de renda, e a gente não avançava muito, né, porque sempre tinha alguns entraves que não permitiam.
E aí eu participei de um evento de turismo rural regional, eu falei, opa, peraí. E aí como é que começou em Catanduvas especificamente? O prefeito inaugurou o Museu da Revolução de 1924, que essa revolução passou por Catanduvas e tinha vários objetos, várias partes da história lá ainda, né? E esse museu ele foi criado para contar essa história da revolução de 1924. E aí, com o museu, quando inaugurou, a gente ficou pensando, mas e daí? Só um museu aqui em Catanduvas? Como é que vai, né? Como é que vem isso? E aí, junto com isso, nós já tínhamos lá na cidade o Presídio de Segurança Máxima, em Catanduvas. Não sei se você lembra, mas... E aí, a gente, puxa, o que acontecia, né? Tinha esses dois ícones lá, o museu e o presídio em Catanduvas. E a gente lá trabalhando com agricultura, vários projetos de geração de renda, até que nasceu essa ideia. Pô, mas a gente pode trabalhar o turismo rural, as propriedades aqui, locais fantásticos, né, geograficamente falando, de belezas, né, muito interessante, né? Aí a gente começou a formar um grupo e começamos a chamar aqueles agricultores que tinham uma afinidade com a proposta, começamos a conversar, começamos a apresentar algumas ideias e formou o Grupo de Turismo Rural de Catanduvas, né? A gente contou muito com o apoio do Senar, que ministrou os cursos técnicos, né, na pessoa do professor Jacó Gimenez, que é um grande motivador, entusiasta do turismo rural do Paraná, né? É apaixonadíssimo por isso. Foi diretor, também presidente da Paraná Turismo na gestão anterior. Então, assim, é um defensor do turismo rural e ele foi o nosso orientador lá. E a gente fez um grupo, estruturou isso lá em Catanduvas e começou a trabalhar vários aspectos e começou a evoluir nessa proposta do turismo rural lá em Catanduvas. Então, ficamos alguns anos trabalhando isso lá, né, com eles, e aí eu mencionei o presídio porque é uma coisa interessante, né? Aí a gente começava a receber grupos lá para visitar as agroindústrias, que daí a gente conseguiu decolar junto com o turismo rural, para visitar um museu e tal, mas era incrível. A primeira coisa que os turistas perguntavam quando chegava na cidade, assim, onde que é o presídio? E aí foi muito interessante isso, né? Eu ficava incomodada com aquilo. Eu falei, caramba, mas a gente tem tanta coisa bonita aqui, por que ele pergunta isso, né? Eu ficava, né? Até que um dia eu fui convidada, Andréia, para ir. O presídio tem um conselho da comunidade, um conselho da comunidade que trata assuntos assim para beneficiar a comunidade pelo presídio estar na cidade, né? Então tem um conselho que envolve várias lideranças municipais. E eu fui convidada um dia para ir apresentar essa proposta do turismo rural lá para esse conselho. E lá dentro do presídio. A minha primeira participação lá fui até assim, falei, nossa, agora eu estou dentro do presídio de segurança máxima, né? Tá, passei lá todo o esquema de segurança e tal. E eu comecei a mostrar na minha apresentação as propriedades da agricultura familiar de Catanduvas com o turismo rural. E o diretor da penitenciária, na época, o doutor Fabiano Bordignon, uma pessoa espetacular e que também virou um apaixonado pelo turismo rural por conta dessas informações, ele falou assim, não, mas isso aqui não é foto de Catanduvas, não, né? Isso aqui não é de Catanduvas. Eu falei, não, é de Catanduvas. Não, mas isso está parecendo quase que Campos do Jordão, quase que a referência que ele tinha de um outro turismo rural. Falei, não, são fotos de Catanduvas, a gente propriedades que a Emater atende, que a gente está aqui trabalhando, é o grupo de turismo rural e tal. E aí, assim, foi muito interessante porque ele virou um defensor dessa proposta do turismo rural, a gente conseguiu fazer vários trabalhos em conjunto, até com o público, com os agentes penitenciários que começaram a adotar os produtos locais, a potencializar as agroindústrias, potencializar os eventos que o turismo criava, começar a visitar as propriedades, então os roteiros começaram a ser divulgados entre eles, então foi um grande defensor que nos ajudou, e eu achava engraçado isso, né, porque assim, o pessoal vinha de, não, isso aqui não pode ser Catanduvas, é Catanduvas, né, então uma cidade do interior pequena, né, e aí foi. Eu fiquei um tempo, depois eu me mudei de lá por conta, né, do trabalho do meu marido, mas eu continuei dentro de uma região geográfica que se chama Território da Cantuquiriguaçu. E o território da Cantuquiriguaçu é formado por 20 municípios central do Paraná, basicamente. E esse território da cidadania da Cantuquiriguaçu é a segunda região mais pobre do Paraná. E a gente tinha um desafio quanto instituição, quanto Emater, com outros atores do território,
de tirar isso, né, da área, né, da pobreza. Então, a gente tinha essa missão de construir novas alternativas de renda para essa região. E depois, quando eu mudei de Catanduvas, eu fui para Candói, que também era uma cidade dentro do território Cantuquira-Iguaçu. E aí, nesse momento, eu fui liberada pela Emater, os prefeitos da região me fizeram um ofício pedindo para a diretoria me liberar para atender e desenvolver o turismo rural na Cantuquira-Iguaçu, dentro do território. E aí a Emater, o presidente, né, os presidentes na época, o Rubens, entendeu que era necessário e que sim, eles, né, eu acabei sendo liberada exclusivamente para projetar o turismo rural ou o turismo, de um modo geral, na região da Cantuquira-Iguaçu. E lá a gente começou a trabalhar, criamos a região turística Lagos e Colinas, né, que está dentro do mapa do turismo, né, da regionalização do turismo, e começamos a criar vários eventos, inclusive a questão do inverno gastronômico, que é uma atividade de desenvolvimento da gastronomia regional, com produtos locais, enfim. Então, a projeção do turismo, ela aconteceu muito aí. As mulheres estão de ponta a ponta incluídas nesse processo, né? De Catanduvas, a gente teve mulheres espetaculares que fizeram a diferença. Lá, a Dona Maria, inclusive, do sítio Tirivas, ela foi vencida pelo câncer lá do meio do projeto. Mas até me emociono em pensar nela, porque ela foi uma guerreira, né? Uma mulher de 70 anos que acreditava que o que ela tinha da produção das hortaliças lá no sítio, ela queria compartilhar isso com outros, né? Com o turista, com pessoas que queriam conhecer o processo que ela tinha de plantio agroecológico, né? Com toda uma relação com o meio ambiente que ela trazia lá. E outras mulheres guerreiras, né, que fizeram a história de todo o território Cantu, né, e são várias, né? Eu cito a Dona Maria porque isso é uma forma... Terezinha, o que você está comentando é aquele processo realmente da participação da mulher se encontrar no turismo rural como um espaço de fala dela, né? Isso é muito normal. Ela encontra o seu espaço no território rural, né? No turismo rural. E isso é fantástico, né? Porque assim, ó, a própria qualidade de vida e principalmente a questão da autoestima, né? Porque assim, nas propriedades rurais, os agricultores ficam muito escondidos lá, né? No deles. E é muito comum eles não considerarem que aquilo é super bacana, que é um produto diferenciado, que tem uma paisagem, né? Interessante para ser mostrada. Então, assim, quando vai gente de fora e projeta isso, né? E fica encantado com o produto que ele apresenta, ou com uma imagem que tem na propriedade, né, no sítio dele, a autoestima dessas pessoas melhora muito. As atividades em conjunto, né, a gente trabalhou lá em Catanduvas muito a questão das caminhadas na natureza, né, tanto que até hoje eles promovem lá as caminhadas na natureza, e esse engajamento do grupo, essa participação das mulheres, as mulheres que lideraram a questão das agroindústrias familiares lá, e hoje tem geração de renda, inclusive manteve filhos na faculdade, os filhos se formaram, voltaram para casa para trabalhar na agroindústria e hoje a renda é da agroindústria, né? E que estão nos roteiros turísticos. Então, é um negócio fantástico, mexe com muita coisa, né? A gente trabalha com, quanto a Emater, né? A nosso foco, a nossa missão é levar alternativas de geração de renda, né? Para os agricultores permanecerem no campo, enfim, viverem e terem uma boa qualidade de vida. Mas assim, ó, o turismo rural ele tem uma coisa muito forte que ele envolve muitas áreas, né? Ele acaba fazendo um apelo em muitos outros segmentos que não só na renda, né? Então tem toda a questão da autoestima, a imagem que ele se vê, essa valorização externa, né? Dessa família, dessa propriedade. Então é muito, muito, muito bacana. A gente não consegue medir isso em resultados estatísticos, né? De renda ou de emprego, e tal. É muito além, é muito além. Isso a nova realidade do novo rural, né? Da nova geração, do jovem no campo. Então, tem uma questão de valorização da mulher, de valorização do espaço rural, da cultura, e essa nova fase que é muitos jovens que saíram, isso está acontecendo nacionalmente. É muito interessante, eu diria que é uma nova fase do turismo rural, que é o filho que voltou, né?
Exatamente. Aqui no Paraná, a gente aposta muito nisso, né? Nessa nova atividade do turismo rural como uma atividade não agrícola, né? E que tem o poder de manter o jovem que ele não quer mais trabalhar braçalmente igual era antigamente, né? Então, assim, a gente consegue entender que essa questão da tecnologia associada com essas atividades diferenciadas vão trazer essa perspectiva do jovem continuar na propriedade e fazer a sucessão familiar lá, né? A gente tem alguns exemplos aqui no norte, aí nessa trajetória. Depois eu fiquei 10 anos na Cantu Piriguaçu, lá no território, e acabei mudando para o norte do Paraná. Então, eu estou há 2 anos em Londrina, e fiquei 1 ano fazendo atendimento mais direcionado para o norte mesmo, então até assumi a coordenação estadual. Então, hoje ando no Paraná todo, né? Mas aqui no norte a gente tem muitos exemplos de sucessão familiar com o turismo rural, que a gente está implantando essa nova visão do turismo rural a partir do produto, da produção, da questão técnica, né? Então, jovens que estão ficando e mantendo, por exemplo, o café, né? É um produto apaixonante aqui do norte, né? Então, jovens que estão mantendo, estão casando, estão ficando lá na propriedade, estão abrindo, além da produção do café, essa ideia do turismo rural, da visitação, estão criando novas maneiras, né, de usar todo o potencial do sítio, visualização do pôr do sol, a questão do céu, né, aquela parte né, que a gente fala da contemplação das estrelas. Então, quer dizer, está abrindo muitos canais diferentes que até pouco tempo não se considerava isso, né? Então, essa questão da participação do jovem, a gente acredita, e o nosso instituto está investindo muito fortemente nisso, de trabalhar esse conceito com o jovem rural, para que ele permaneça lá, que ele veja do turismo rural uma alternativa bem interessante de renda. Interessante você falar isso. Eu acho que você me fez pensar que há muito tempo eu olho o turismo rural como o papel da mulher no campo. Mas eu acho que a gente já está tendo que fazer esse clique para o turismo rural, o papel do jovem no campo. É interessante, eu acho que a gente está nessa transição agora, porque você fala do café do norte do Paraná, esse proprietário rural, pequeno proprietário rural que trabalha com uma área de café, nada impede que esse filho, que essa filha fosse ser barista, né, um expert de café e na propriedade rural criar uma experiência. Então, eu acho assim, o rural não se limita mais àquilo que nós conhecíamos como o turismo rural do começo. É interessante você me fazer pensar nisso, porque faz você refletir num novo rural, né? O turismo rural também, um novo turismo rural. Vou pensar nisso também. Não, e é muito interessante, ó, esse exemplo que eu te falei de Catanduvas, lá de uma agroindústria, da Edna, as meninas dela estudaram, fizeram faculdade, voltaram, a Josi hoje lidera a agroindústria lá com doces e bolos. Então ela fez da agroindústria, fez uma roupagem diferente para aquela agroindústria familiar mais conservadora, e ela trouxe todo aquele conceito do curso que ela fez de gastronomia, né? Então, se formou em gastronomia, e trouxe para dentro da agroindústria, está lá no campo. Então, a renda multiplicando. Então, isso é fantástico, né? A gente não consegue só mensurar, né, como eu falei antes, com dado estatístico mesmo, de renda ou de número de emprego. É muito maior a amplitude dos efeitos que isso causa, né? E talvez com poucos investimentos, né? A gente pensando no ponto de vista, né, de investimento. Então, isso é fantástico, e acho que não tem volta, né, André? Acho que quanto mais incentivos tiver nisso, né? E aqui é importante destacar que o Paraná, né, eu costumo falar até nas minhas palestras, e não posso deixar de falar aqui, né, o quanto que é importante essa questão dos incentivos dos governos que passam, né, para esse desenvolvimento, né? Porque às vezes podem ser pequenas ações, mas que podem fazer muita diferença, né, lá no final para essas propriedades rurais. E aqui no Paraná, a gente, apesar da pandemia, né, a gente está gravando isso, né, durante uma pandemia que está muito fica em casa, e o turismo rural ele também está em stand-by, né, nessa questão. Mas, assim, em que pese todo esse problema, mas, assim, a gente nunca teve uma gestão falando tanto do turismo rural. E aí a gente tem um governador apaixonado por turismo rural e que fala em cada momento que ele pode, que ele tem oportunidade de entrar nesse tema,
Nós temos um secretário de turismo do estado apaixonado por esse tema, né? E onde pode, incentiva, abre caminho, abre porta. Nós temos uma equipe dentro da Paraná Turismo que está, né, reportada a questão do secretário de turismo, né, do Márcio Nunes, que também tem todo um apelo de trabalho também para o turismo rural. A gente tem dentro da nossa instituição Emater, né, IDR, uma diretoria que compreende e colocou isso, o turismo rural, como um projeto prioritário dentro da nossa instituição. Então, a nossa instituição ela é agrícola, né? Ela trabalha produção, né? Mas o turismo rural e a agroindústria foram dois projetos que estão junto com as políticas públicas, né, e projetos transversais que são prioritários hoje no Estado. Né? Nós temos um secretário de Agricultura, o nosso Norberto, que é outro apaixonado pelo turismo rural e onde pode abre caminhos para que isso exista. Então, isso é fundamental para a gente poder trazer à tona esse grupo, né? Trazer à tona essa... Claro, porque o que você está comentando é que tem uma transversalidade de poderes estabelecidos, Emater, secretaria, governo, interessante, porque esse acordo estadual não acontece sempre, né? Nós estamos em 2020, não acontece sempre. Eu Exatamente, por isso que é um diferencial do Paraná. Por isso que é um diferencial do Paraná que a gente fala, né? A gente está agora junto com a Paraná Turismo, lá ajudando a estruturar o GT de Turismo Rural, né? O grupo de trabalho de turismo rural, que tem esse enfoque de fortalecer o turismo rural, né, de fato, né, dentro do estado do Paraná. Porque se entende, aqui o PIB maior é da agricultura, né? Então, assim, tudo bem, tem uma forma direcionada para o agro, mas também tem o da agricultura familiar, com um potencial fantástico, né? Então, assim, o turismo, ele pode ser, sim, o turismo rural, ele pode ser, sim, muito mais explorado do que ele é, né, de uma forma sustentável e tudo mais. Então, é entendido como uma alternativa. Interessante que as cooperativas, as grandes cooperativas de agro do Paraná, são as cooperativas que também adotam o turismo como Castro, como que veio do berço holandês de ter a visitação no campo. Então, nós temos um Paraná rural em toda a sua essência, desde a agricultura até as cooperativas, que estão olhando para o turismo de uma forma peculiar, que vai ter até um GT de turismo rural no Paraná. Isso aí é uma memória para ficar gravada mesmo. Exatamente, e está saindo já do papel GT, logo a gente está até planejando, mesmo que não der para a gente se reunir presencial, mas fazer as reuniões remotas para justamente dar andamento e continuação nessa questão do grupo, porque a gente entende que é fundamental estruturar isso e trazer, porque os atores estão aí, todo mundo querendo. Eu acho que é isso que é o bacana, né? Todas as instituições de governo, as instituições como as cooperativas, as entidades oficiais de ATER, a iniciativa privada, está todo mundo buscando esse alinhamento com o turismo rural, né? Que era uma coisa que a gente não via, porque assim, eu até brinco, né, com o pessoal aqui, é claro que é muito mais fácil você trabalhar com um destino que já está famoso, que já está pronto, que tem recurso, né? Porque aí os recursos também, se você já é famoso, cai muito mais fácil, né? Então fica muito mais claro. Mas, assim, o desafio de trabalhar com aqueles destinos que não estão ainda em evidência, que precisam de recursos, que precisam de incentivos, né, governamentais e privados também, é um desafio muito maior, né? Então, assim, e aí onde que está, que a gente entende que tem que ter as pessoas, e daí esse recorte que a gente faz com a questão da ATER oficial, né, do governo do estado, o porquê que tem que ter alguém da Emater, do IDR, assessorando as propriedades, assessorando os grupos de turismo rural para que eles cresçam, né? Então, é a mesma coisa que a gente fala das cooperativas, né, das grandes cooperativas, né? Quando essas grandes cooperativas, elas começaram pequenas também, né? Elas foram um embriãozinho, e que lá estava um assessor de cooperativismo da Emater, assessorando, né? E elas cresceram, não precisaram mais da ATER oficial, né? Da ATER pública. E o pessoal, a assessoria de cooperativismo, saiu de cena dessas grandes cooperativas. Hoje eles estão em cooperativas de pequeno porte, de novo, da agricultura familiar, que está todo projetado aí com o PAA, né? Alimentação escolar, né? A alternativa de renda que é com os produtos.
tá lá, mais gestão, né? Vários projetos que a Emater administra junto com a SEAB, né? A Secretaria de Agricultura, para projetar essas cooperativas que hoje são pequenas, mas que podem crescer, né? Então, no turismo rural é a mesma coisa. Para que tem que ter técnicos trabalhando, né, nesses orientativos, né? Então, é isso que a gente diz, não precisamos ter ninguém da Emater, do governo oficial, trabalhando lá com as cataratas do Iguaçu ou com alguns destinos que já são famosos, né? Eles já se projetaram, eles já são fortes, né? Mas é com aqueles destinos, e eu aproveito aqui para falar da Rota Sabores da Terra de Sapopema, que são mulheres maravilhosas que estão trabalhando lá, né? A Sandra, que tem a fazenda lá, que ela recebe turista lá, né? Hospedagem. A Raquel, que tem a contemplação dos animais, de pássaros e outros tipos de animais. É um paraíso, né? Ecológico. A Sirlene, que tem um sítio lá com um café, que prepara uma gastronomia, um prato fantástico lá, que é o lombo cheio, que é um prato desenvolvido por ela lá e o pessoal. E a Mariana. A Mariana é a guia de turismo lá, e é a guria que defende toda essa rota, ajudou a construir, né? E que é um destino que ainda não é conhecido, né? Aonde fica? Sapopema. Fica qual Sapopema região? fica perto de Londrina, a 100 quilômetros, 120 quilômetros de Londrina, né? Tá bem aqui Tem... no norte. Oi? No norte do Paraná. Norte do Paraná, exatamente. Então, tem o Pico Agudo, que é um turismo mais de aventura, né, nessa questão, mas a Rota Sabores da Terra, ela vem justamente com essa perspectiva de trazer o melhor da gastronomia de Sapopema para aqueles turistas que vão estar no Pico Agudo ou fazendo algum outro turismo mais radical, mais, né, de aventura na cidade. Então, são mulheres guerreiras, né, que estão saindo do nada, que estão assim, ó, acreditam numa ideia, né, arregaçam as mangas e estão trabalhando para promover. Então, é para esse tipo de grupo que a Emater, que o IDR assiste. Então, nós somos em vários técnicos que estão assessorando eles nessa questão da composição da rota, né, de tornar ela um atrativo, melhorando toda a questão lá das propriedades, até a questão da divulgação, né? Então, é para esse público, né? E assim posso citar vários, né? Os meninos do café lá de Mandaguari, né? Do Sítio Elisa, que é a associação familiar que eu falei agora há pouco. As mulheres do café do Norte Pioneiro, que não sei se você conhece, Andréia, mas as mulheres do café do Norte Pioneiro têm um trabalho fantástico de empoderamento da mulher rural. Também tem uma equipe de 13, 14 técnicos da Emater que trabalham e aí está linkado com a pesquisa também, que é desde a muda do café que vai para a propriedade, toda a questão do plantio, colheita, torrefação, comercialização, tudo é feito, né, assessorado pelos técnicos. E agora a gente conseguiu, esse ano, a gente começou a trabalhar a roteirização de algumas propriedades das mulheres do café para receber turistas. Então, entramos agora, esse ano, no turismo rural de fato, porque antes era o café à produção, agora estamos entrando também com o turismo rural. Está lá a Luciana, a Cíntia, que são as duas minhas colegas que trabalham mais diretamente com as mulheres nessa parte da organização e que estão puxando esse tema lá, também com essa questão das mulheres do café. Mas um trabalho fantástico, envolve mais de 250 mulheres, né, em torno do Norte Pioneiro. Entendi, é um projeto que era um papel de empoderamento feminino na produção do café e que agora está tendo o turismo como uma agregação de valor. Ai, que Exatamente. legal! Isso é muito interessante, ou seja, a mulher produtora, se posicionando como mulher, como produtora, e hoje abrindo o melhor de si, que é a sua casa. Interessante, eu acho assim, você fala uma coisa, Terezinha, que é muito a minha realidade. Eu enxergo o turismo como uma ferramenta no meu universo rural, eu sou uma agrônoma. Então, quando você fala isso, eu falo, olha que legal, tudo vem na sua cadência. Primeiro, o posicionamento da mulher, depois o posicionamento do turismo no papel dessa mulher rural e no futuro, porque pelo que você falou, me corrija, tem momentos diferentes no Paraná. No futuro vai ser a sucessão dos jovens rurais. Tem lugares que ainda a mulher está nesse momento. Tem lugares que a mulher já tomou esse papel e agora os filhos estão. Então é um processo cíclico, né? É uma ferramenta de desenvolvimento. Eu acredito nisso. E você falando, eu falo, nossa, porque o Paraná sempre foi
um estado pouco conhecido, inclusive para o turismo rural, né? Ele sempre foi um estado de potencial, que a gente sempre falava, nossa, que potencial, mas sem essas diretivas tão claras como você está colocando. As tuas memórias estão riquíssimas. Eu tô aqui já curiosa. Então, a hora que você conseguir conhecer aqui o projeto, esse projeto Mulheres do Café, é uma ação bem interessante. E eu te falo assim, ó, que até a própria sucessão, né, e a gente continua tendo na sucessão também mulheres, né, que vão estar assumindo esse papel, né, nas propriedades. E que não são só os homens, mas que vem gradativo, né, nessa questão aí desse empoderamento, não tem dúvida, né, que a gente tem muito a fazer, porque não tem, assim, a gente brinca até dentro da própria Emater, né, do IDR, né, assim, é uma instituição masculinizada do ponto de vista, assim, porque, claro, né, tem, e aí, assim, hoje, para eu estar aqui falando dessa forma, falando do turismo rural, a gente tem uma trajetória de 64 anos, né, da Emater, e que colegas, quando começou há 64 anos, as minhas colegas, elas não podiam casar, por exemplo, né? Então, eram poucas as mulheres e as mulheres que entravam não podiam casar. Era essa definição da empresa. Então, assim, a gente evoluiu muito e eu falo que hoje, assim, a gente falar do turismo rural e falar dos produtos locais e de gastronomia, de agroindústria, ela está muito, mas muito vinculada ao papel do trabalho que a mulher extensionista desenvolveu lá do começo, né? Então, assim, eu só sou hoje uma semente que estou aqui em 2020 fazendo esse trabalho, mas essa trajetória, ela vem de muito tempo, né? De mais de meio século, né? E cada extensionista, cada mulher que passou nesse trabalho, ela foi responsável por um pouco dessa história, né? Ela colocou um tijolinho lá para a gente chegar hoje, mulheres, para hoje a gente ter dentro da nossa instituição um grupo de mulheres, um grupo de profissionais atuando quase que exclusivamente num grupo de mulheres do café, né? Então, você veja a importância que isso tem e a diretoria conseguiu entender isso, que isso empodera a instituição e que isso ajuda, que isso diferencia, né, o agro de um modo geral com essa participação, né? Então, a gente tem a participação das mulheres não só no agro das grandes propriedades, como também no agro da agricultura familiar, né? E no Então, lado da extensão. da extensão, exatamente. E a extensão só tem evoluído isso, né? E daí, assim, quando, por exemplo, uma mulher assume a coordenação do turismo rural estadual dentro da instituição, isso é uma vitória também, né? E a gente já tem alguns anos isso, que é mulher, né? Então, eu estou aqui, né, assumi em 2019 no lugar de uma outra colega, né? Então, assim, a gente evoluiu nessa questão também da participação feminina, da participação das mulheres nesse projeto. Então, são algumas vitórias. E o turismo rural foi uma grande ferramenta para nós, porque quando eu comecei também, há 30 anos, eles falavam que turismo rural era coisa de mulher. Isso era preconceito, mas num lado preconceituoso. Aí agora eles falam que turismo rural é no lugar de mulher e competente. É minha turma. E é fato, porque eu acho que o que aconteceu, a gente usou o turismo rural como uma ferramenta de posicionamento e que a contrapartida foi uma qualidade de produto, sem dúvida nenhuma. Agora o Paraná está me surpreendendo, a tua memória está ficando... a memória para se ver daqui a alguns anos de projetos no Paraná que hoje tem nome, tem identidade. Você está contando projetos com nome, com pessoas, com roteiros, com movimentos de café, movimentos gastronômicos. Isso é interessante. Isso o Estado está incorporando a atividade como uma atividade produtiva. Fantástico, isso não tem volta. Isso não tem volta, não tem volta. Nem o coronavírus vai frear isso, entendeu? Não tem volta porque a gente está com um trabalho muito forte dentro da nossa instituição de roteirizar as propriedades que são atendidas pela assistência técnica. Então, vem uma proposta de roteiro da agricultura familiar, não exatamente de lazer, ou só de lazer, né? Porque todo turismo é lazer, né? A gente não deixa de fazer, mesmo o turismo de negócios e tal.
Mas a ideia é que a gente evidencie essa questão da assistência técnica a partir da produção, né? Então, que o turista tenha curiosidade de perceber como é que se produz café, como é que produz o tomate orgânico, o morango orgânico, o leite, né? O queijo, a fabricação do queijo, né? Ontem até gravei um programa para o nosso programa de rádio, A Minha Terra, que usava esse exemplo da agroindústria do queijo artesanal, né? Então, assim, o que você precisa para compor isso? E pensa a curiosidade do turista, né? Então, assim, dele chegar, então, é evidenciar isso. Estamos trabalhando fortemente a questão de roteirizar os polos de pesquisa, né? Que também é um viés, porque ele fica desassociado, assim, ó, o que o pesquisador faz, né? E aí, muitas vezes, como é um trabalho muito interno, né, dessa pesquisa, né, para dentro, né, ele não tem um jogo de marketing que expõe, o pesquisador trabalha tantas horas, dias, anos para desenvolver uma tecnologia de produção, um melhoramento genético, mas como é que ninguém vê? A única coisa que o pessoal vê, é funcionário público que vai ganhar muito, né? E o que ele está fazendo? E se isso não é contado, as pessoas não conseguem saber, não tem obrigação até de saber se isso não é contado de um jeito, né? E aí a gente está trabalhando essa ideia junto com as instituições de pesquisa para que a gente também coloque isso no roteiro do turismo rural, para que ele seja visto, que ele seja divulgado. Olha, aqui tá, você quer conhecer mais sobre a genética do café, ou do morango, ou da uva, né? A gente está com um programa também chamado Revites aqui no Paraná, um programa da Secretaria de Agricultura, e que um dos eixos, olha, isso é uma vitória também, ó. O programa tem 4 eixos, né? Que é a produção, comercialização, óbvio, né? Começa pelo produto, agroindústria e turismo. Rural. Olha que bacana. 4 eixos apenas o programa tem, e um deles é o turismo. Então, é fantástico isso. Por quê? Porque o governo entendeu justamente que o destino das vinícolas, dos parreirais, é um potencial para o turismo rural. Então, é um outro segmento que pode trazer gente para conhecer o Paraná, que pode trazer gente para desenvolver essa questão econômica e tudo mais. Então, é uma aposta. Então, a gente tem algumas ferramentas, né, do governo que possibilitam a gente tratar isso de fato, né, numa amplitude muito maior, aí como né, um gerador de renda e qualidade de vida para o campo. Perfeito. Só para fazer um recorte, você colocou muito bem, porque essa gravação ela está sendo feita em 2020, né? Porque essa é uma hemeroteca digital, ou seja, vai ficar gravado para as pessoas que quiserem saber informações, interessados, futuros, estudantes. Isso é uma hemeroteca que nós estamos gravando em 2020, em pleno momento de uma crise mundial, né? De um momento da Covid, e que no Paraná, especialmente, tem 2 novidades, que primeiro é um movimento legal, né, uma política pública estadual falando sobre isso é bem interessante, ou seja, em várias cadências. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi o grupo de trabalho, porque um grupo de trabalho é um indicativo que vários grupos que vários elementos, paranaturismo, Emater, ou seja, um grupo de trabalho indica que várias fontes estão ouvendo mesmo, e isso é bem interessante, porque na história ficou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com modelos muito, pulava Paraná, sempre no potencial, e vinha a São Paulo. Então agora não dá mais para pular Paraná, isso é muito legal, isso não tem volta. Isto efetivamente não tem volta. O Paraná se estabelece como identidade que sempre foi produtiva, né? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná sempre foi o estado com maior poder produtivo, mas sempre que pulou um pouco, acho exatamente talvez por isso, não sei, pensando bem, como o Paraná sempre foi um universo muito rico, produtivo, o turismo não tinha o 4º eixo, e agora que o 4º eixo está sendo encarado como uma forma de promoção do produtivo, isso é interessante, não tem volta. A tua memória em 2020, daqui a alguns anos a gente volta, mas não vai ter volta, não importa quem vier, não tem volta, isso tá. Inclusive, Andréia, a gente, esses dias o Paraná estruturou, né, pela mão da Secretaria de Planejamento do Estado, lá, pela mão do secretário Valdemar Jorge, e criou um grupo de trabalho para o desenvolvimento econômico do Paraná pós-Covid, né?
E foram tratados vários temas, e um deles é o turismo, né? E aí o grupo do turismo, ele se reuniu com várias instituições. Então tem lá Paraná Turismo, a SEAB, que é a Secretaria da Agricultura, Sebrae, Paraná Fomento, várias entidades que fazem parte desse grupo. E a gente criou propostas, né? Propostas para essa retomada econômica do Paraná pós-Covid. E uma das coisas que a gente colocou lá, que aí eu copiei da carta enviada ao Ministério do Turismo, né, que foi aquela lei, né, do turismo rural, né, para conseguir manter os agricultores lá atendendo com a nota do produtor, né, com o CADPRO. Então, assim, a gente fez uma cópia até da carta, né, a gente cita lá a carta, né, endereçada ao Ministério do Turismo, mas a gente fez esse apelo para o Paraná. Então, é uma lei que a gente também quer trabalhar aqui, que empodere, né, os agricultores familiares e que eles não precisem, de fato, perder essa característica, mas que, ao mesmo tempo, é uma preocupação, e discutia isso com a Isabelle, lá, diretora técnica da Paraná Turismo, né? A partir do momento que ele não consegue fazer parte do Cadastur, né, ele não existe do turismo. Então, o Paraná, assim como outros estados, estão perdendo nessa estatística, né? Quantos empreendimentos de turismo rural que existem, mas que não estão oficializados, né, nessa estatística turística. Então, isso o estado perde, né? Os municípios perdem até na classificação, né, para o cadastro. Então, acho que todo mundo pode ganhar se essas leis, de fato, elas forem entendidas que é uma forma de incentivo fiscal também para a agricultura familiar, né? Para o turismo rural. Mas está lá no grupo, a gente tem uma esperança muito grande que passe isso lá na comissão geral, mas que está lá como uma ação de incentivo aí ao desenvolvimento do turismo rural do estado. Perfeito. Bom, queria te agradecer, Terezinha, por dividir as suas memórias. Memórias são coisas muito pessoais, né? Mas você traz um Paraná novo para a gente, um Paraná que sempre foi potencial e deixa de ser potencial para ser real. E isso é importantíssimo nessas memórias, né, de mulheres, e é um recorte feminino, porque historicamente a memória feminina está muito ligada à memória do turismo rural. Eu acho que tem 3 coisas da nossa conversa que me faz pensar em ter. Primeiro, ir ao norte do Paraná, te visitar, conhecer esse projeto das mulheres do café, que agora estão no turismo rural. Achei assim fantástico. Segundo, entender que a nova geração do campo, que a nova geração, ela é feminina e masculina, ela já não tem mais tanto a característica, mas que muitas mulheres, ou seja, que esse processo é cíclico. É interessante. Programa de desenvolvimento territorial, realmente a gente tem que respeitar o momento. E o terceiro momento, dizer que esse ambiente legal do Paraná é um ambiente que vocês agarrem, aproveitem, cobrem esse momento de todos e façam. Te agradecer novamente e dizer que a gente vai se encontrar pós-Covid, mas que esse é um vídeo que fica na hemeroteca para que as pessoas que tenham essa curiosidade, como eu, de entender como está o Paraná rural nesse momento. Muito obrigada e a gente se vê. Tá bom? Obrigada a você pela oportunidade e fazer um convite aí para o pessoal conhecer o Paraná. Temos muitos outros exemplos que eu não consegui falar aqui, mas que é um grande estado aí com muito potencial. Muito obrigada a você pela oportunidade, Andréia. Beijão e a gente espera te receber aqui no norte do Paraná. E não só no norte do Paraná, né, mas todos os projetos, as caminhadas na natureza. Vem uma hora caminhar aqui, que a gente tem circuitos fantásticos de caminhadas na natureza, também uma política pública do governo do estado aqui, né, com essa questão. Então, estamos aqui te esperando e esperamos mostrar um pouquinho desse Paraná maravilhoso que é aí para o Brasil todo. Beijão. Obrigada, beijo, tchau. Tchau, tchau.